Olá, com muito prazer nós estamos aqui mais uma vez. A nossa intenção é expor a palavra de Deus com clareza e com fidelidade, e o desejo do nosso coração é que a graça e que a paz do Senhor esteja guardando a cada um daqueles que nos acompanham, bem como também as suas famílias. Quero chamar a sua atenção para algo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do verso 21 até o verso 28. Leiamos a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu gostaria de convidá-lo para uma oração. Senhor Deus, nosso amado e querido Pai, te damos graças, te bendizemos, sabemos que tu és o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. Queremos pedir a ti, ó Deus, que abençoe todos os pais, as mães que estão nos ouvindo nesse dia. Que abençoe, ó Deus, todos os filhos, todos aqueles, ó Deus, que têm a obrigação bíblica, o dever santo de honrar também os seus pais e as suas mães. Que o Senhor, ó Deus, dê a nós sabedoria, que o Senhor derrame, ó Deus, graça e misericórdia para que os nossos relacionamentos familiares sejam corrigidos e aperfeiçoados para a tua glória. E para que, ó Deus, no ambiente doméstico, como também em todos os lugares, estejamos refletindo o caráter de Deus, o nosso Pai eterno. Aquele que nos ama e aquele, ó Deus, que nós observamos como o grande modelo para o nosso caminhar. Que o Senhor, ó Deus, nos faça enxergar as verdades da tua palavra e que a glória do Senhor, que a graça do Senhor, que a benevolência do Senhor esteja diante de nós, dos nossos pensamentos, para que sejamos também moldados mais e mais à imagem de teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós também oramos. Amém. Muito bem, o que você estaria disposto a fazer por seus pais? O que você estaria disposto a fazer por sua mãe, aproveitando que nós estamos em uma data em que geralmente as mães são homenageadas? Aliás, estamos em um Dia das Mães muito diferente daquele que costumeiramente celebramos, não é? Porque muitas mães estão distantes dos seus filhos, muitos filhos hoje não podem almoçar com suas mães. E isso acontece por causa de uma grande crise que nos assola, que assola o mundo, não é? E certamente cabe aqui uma palavra também de consolo para cada um daqueles que nos escutam, sabendo que Deus haverá de levar a bom termo todas as coisas e Ele é o nosso Pai eterno que também nunca nos abandona. Mas o que você estaria disposto a fazer diante também dessa situação? Pelos seus pais e por sua mãe em especial? Essa é uma pergunta importante, já que também no contexto dos versículos que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Jesus teve um embate anterior com escribas e fariseus, os religiosos da época, porque Cristo os acusa explicitamente de não observarem um dos mandamentos da lei, um dos grandes e importantes mandamentos do Decálogo: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Usando de artifícios e de astúcia humana pecaminosa, aqueles homens deixavam de observar o mandamento e Jesus expõe isto muito claramente. O que você então estaria disposto a fazer por seus pais? Mas também gostaria de perguntar: o que vocês estariam dispostos a fazer pelos seus filhos? Você que é pai, você que é mãe, o que você estaria disposto ou disposta a fazer
pelos seus filhos. Certamente, talvez muitos responderiam que fariam qualquer coisa pela vida, pela saúde, pelo conforto, pelo bem-estar dos seus filhos. Muitas pessoas, porém, não sabem ou ignoram que a melhor coisa que poderiam fazer efetivamente pelos seus filhos seria levá-los aos pés de Jesus Cristo. Aliás, falando nisso, o que vocês estariam dispostos também a fazer por Jesus? Será que nós reconhecemos as muitas bênçãos que nós temos recebido das suas mãos? Será que nós faríamos algum esforço maior, algum sacrifício pessoal para agradá-lo? No texto que nós lemos, encontramos aqui uma mulher que exemplifica o tipo de servos que os cristãos devem buscar ser. Exemplifica a forma como nós devemos ir e a forma como nós devemos buscar a Cristo. Aqui nós temos uma mulher que se lança aos pés de Jesus em favor da sua filha e o faz com muita fé, com muita perseverança e com muita humildade. Aqui nós temos uma mãe que, desesperada com a triste situação da sua filha, veio até Deus, ou foi até Deus, para buscar a solução que não era possível de ser encontrada em outro lugar. E eu quero dizer que, certamente, muitos pais e muitas mães devem levar em consideração que existem uma série de circunstâncias e de situações que envolvem as vidas dos seus filhos que só pode ser, de fato, resolvida por Deus. Certamente há muitos filhos que estão preocupados com outras questões que envolvem os seus pais, mas podem ter certeza que Deus é aquele que nos auxilia e nos ajuda nas questões mais difíceis, mais problemáticas. Essa mulher não apenas se preocupou com o estado da sua filha, com a saúde da sua filha, com a condição emocional, espiritual da sua filha, como nós percebemos aqui que esta mulher cananeia vai lutar pela sua filha. E ao mesmo tempo ela a coloca nas mãos de Deus. A melhor maneira de nós, de fato, lutarmos pelos nossos filhos é pedindo o auxílio do Senhor. É entregando as vidas dos nossos filhos, os cuidados deles, nas mãos do Senhor. E aquela mulher fez isso porque certamente amava muito a sua filha. Quem dera que todos os pais estivessem dispostos a fazer pelos filhos aquilo que esta mulher fez, com o coração aberto, transparente e sincero. Sobretudo, quem dera se os pais buscassem a Cristo como esta mulher buscou. E isso certamente faria diferença na vida dos nossos filhos, muito mais do que qualquer outra coisa. A nossa vida com Deus sendo presenciada e notada por aqueles que convivem conosco faz uma diferença brutal. A nossa proposta é, então, examinarmos adequada e profundamente o nosso texto para extrair deles as lições que nós cremos que são importantes para os irmãos e, em uma ocasião como essa, muito mais. Tendo isso em vista e para fins didáticos, eu quero fazer ao nosso texto algumas perguntas e oferecer a ele as respostas que eu creio que serão de grande auxílio para entendermos o que se passou nesse episódio tão emblemático e para, ao mesmo tempo, também extrair as lições que eu creio que são importantes para nós. Primeiro, por que Jesus estava naquelas terras? Observem que o versículo 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Se Jesus era judeu e se ele exercia o seu ministério, via de regra, nas regiões de Israel, na Judéia, na Galileia, por que, afinal de contas, nós encontramos Jesus agora peregrinando pelos lados de Tiro e Sidom? Uma das possíveis explicações é que a fama de Jesus e as notícias sobre os seus ensinamentos, sobre os seus milagres, haviam se espalhado de tal modo que de partes diferentes muitos buscavam a sua ajuda, muitos vinham vê-lo e ele também, em não poucas vezes, ia até estas pessoas com o objetivo de supri-las e, desde já, ir demonstrando o interesse que Deus tinha na vida delas. Mas uma outra possibilidade é que a oposição a Cristo havia aumentado bastante, e de fato, a essa altura isso já tinha acontecido. Portanto, as suas constantes retiradas para fora dos limites de Israel se faziam também necessárias, não é?
Nós lemos na Bíblia vários momentos de embates muito fortes de Jesus com os líderes religiosos judaicos. Eu acabei de me referir há pouco a um desses embates. E as pessoas, em momentos de grande tensão, de grandes discussões com Jesus, às vezes pegavam em pedras, o acusavam falsamente de cometer vários delitos e até mesmo chegaram a tramar a sua morte. Observem que hoje, nós vemos que muitas vezes o clima de hostilidade, de animosidade entre as pessoas se aflora na nossa sociedade, e alguns pensam que isso é coisa dos dias atuais, não é? Mas é só olharmos para a natureza humana, é só pensarmos na história da humanidade e é só considerarmos aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou para nós percebermos que esse azedo, não é? Esse azedume que existe no coração humano, essa tensão que existe entre as pessoas, essa dificuldade no relacionamento, essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de tolerar, essa dificuldade de ouvir os outros e respeitar e entender as pessoas é algo que já existe, né? E desde sempre existiu no coração do homem, não é? Então, isso pode ter feito, essa rejeição que Jesus sofreu, pode ter feito com que ele, naquele momento, estivesse atravessando terras alheias, para evitar outros tipos de complicações que naquele momento não eram adequados. Em segundo lugar, que barreiras a cananeia tinha que ultrapassar para chegar até Jesus? Sim, é importante dizer que aquela mulher tinha diante dela alguns obstáculos bem difíceis para vencer a fim de se aproximar de Jesus, conversar com ele e buscar o seu favor. O primeiro delas é que aquela era uma mulher, não é? Obviamente. Então, uma mulher, naquela época, não podia facilmente ou impunemente, dentro daquela cultura, aproximar-se de um homem estranho, de alguém que pelo menos não estivesse entre os seus familiares. Agir de uma forma diferente significava correr o risco de ser mal vista, mal compreendida, ou de ter a sua honra, quem sabe até mesmo a honra da sua família maculada. É interessante nós pensarmos aqui, fazendo um paralelo, que hoje, em nossa cultura ocidental, que por muitos séculos foi influenciada pelos princípios e pelos valores do cristianismo, muito se tem avançado no reconhecimento da dignidade e do direito que as mulheres possuem. Isso acontece em um cenário e dentro de uma cultura ocidental que observa o padrão da moralidade e da religião judaica cristã. Não é? E isso nós dizemos também com o intuito de externar que o cristianismo dignifica os seres humanos, portanto dignifica a mulher. Mais do que isso, não é? O cristianismo certamente ele fornece os argumentos que combatem as deturpações que são trazidas por muitos movimentos que existem hoje, que deturpam a palavra de Deus, que deturpam o ensino da Sagrada Escritura e que, na verdade, fazem mais mal e trazem mais prejuízo aos lares, às relações entre homens e mulheres, por exemplo, do que ajudam, né? A Bíblia, ao contrário disso, o cristianismo, ao contrário disso, fornece a luz de Deus para que as famílias se entendam, para que os casais se entendam, para que as mulheres cumpram os seus papéis primordiais, para que os homens assumam suas responsabilidades todas também. E reconhecemos que Deus nos traz um parâmetro a ser observado em relação a isso, não é? De todo modo, pensando na cultura daquele tempo, a mulher de nosso texto teve que superar também este obstáculo para alcançar a bênção que ela buscava receber do Senhor. Uma outra questão, um outro detalhe, é que aquela era uma mulher estrangeira. A Escritura a define como uma mulher cananeia vinda das bandas de Tiro e Sidom. O texto paralelo de Marcos 7, verso 26, dá detalhes, dizendo que ela era grega e de origem sírio-fenícia. Os moradores da Fenícia eram chamados de cananeus e aquela mulher falava o grego, né, que na sua época era disseminado por várias localidades, já que nós estamos no período de domínio político de Roma.
porém de predominância intelectual e filosófica grega. O fato é que, inequivocamente, aquela mulher era estrangeira. E esse é um outro aspecto que no nosso texto não pode ser desconsiderado. Nós sabemos que havia entre os judeus e os gentios animosidade, rivalidade e um distanciamento que começava na etnia, passava por questões históricas e culminava na religião. Algum estrangeiro de um desses povos que buscasse contato direto com o outro, certamente estaria sujeito a sofrer consequências diversas. Mas aquela mulher também precisava superar esta barreira, não é? Ela era uma estrangeira, mas ela vai buscar a Jesus a si mesmo. Há também, a princípio, notem, um aparente desprezo da parte de Jesus e de seus discípulos em um primeiro momento. Observem que eu usei a palavra aparente. Percebam que ela clama a Cristo e Cristo não lhe dá atenção alguma. Ela continua clamando e causa irritação nos discípulos, que inclusive sugeriram a Jesus que a despedisse de uma vez. A intenção deles foi mesmo dizer: mestre, já que o Senhor não vai atendê-la mesmo, mande-a embora, porque nós já estamos nos sentindo perturbados com a sua insistência. E aí Jesus resolve falar, mas nas duas primeiras respostas que deu, não havia nenhuma indicação de que ele estivesse disposto a ajudá-la. E isso poderia ter desanimado aquela mulher. Poderia, mas não foi o que aconteceu. Ela continuou confiantemente insistindo. Vejam que nem mesmo a possível negativa de Cristo e dos seus apóstolos foi suficiente para que ela desistisse do seu objetivo. Portanto, ela ultrapassou mais este obstáculo. Eu quero aqui perguntar: quais são as barreiras que têm impedido você de vir a Jesus e servi-lo? Seriam talvez tradições familiares? Em alguns casos eu acredito que sim. Seria sua religiosidade? Seriam suas posses, seus prazeres, seus amigos? Quais são os obstáculos que têm afastado você de participar melhor e com mais assiduidade das atividades, das programações da sua igreja, talvez? Seriam barreiras em você mesmo, o medo, a desconfiança, a incredulidade, a fuga de um compromisso? Seriam desavenças com outras pessoas, algo que para alguns parecem produzir efeitos eternos? Seriam seus pecados que você não deseja abandonar? Seria o comodismo ao qual talvez você já tenha se habituado, a zona de conforto na qual você está estabilizado e da qual você não deseja sair? Você, afinal de contas, pretende, com a ajuda de Deus, vencer estes entraves? Ou você será vencido por eles? Você virá até Jesus entendendo que isso vale a pena, que as bênçãos de Deus recairão sobre a sua vida? Você fará isso independente de qualquer coisa, como fez esta mulher? Sim, porque Jesus continuará agindo poderosamente na vida daqueles que o buscam. E os crentes continuarão atuando fervorosamente como sempre fizeram. Você se recolherá intimidado pelas dificuldades que outros ou que talvez você mesmo tenha criado. Observe, meus irmãos, eu quero falar para todos aqueles que já creram, para todos aqueles que não creram também, mas nós é que precisamos do auxílio de Deus. Somos nós. E não é só para fazer atividades eclesiásticas, não. Nós precisamos de Deus para o simples fato de existir. Nós precisamos de Deus para obter aquilo que é básico, aquilo que é necessário, aquilo que é indispensável. Nunca nos esqueçamos disso. Talvez agora, em circunstâncias tão atípicas como essas que nós estamos enfrentando, talvez mais do que nunca nós sejamos levados a essa reflexão de que nós precisamos de Deus para o básico, para o simples, para o fundamental. E então, será que nós buscaremos a Cristo com fé e confiança, de todo o nosso coração, com sinceridade e com transparência? Será que nós buscaremos a Cristo entendendo a nossa impotência, a nossa fragilidade e o quanto nós carecemos dele? Em terceiro lugar, observem de que forma esta mulher se colocou diante de Cristo. Como foi que ela se apresentou? Como foi que ela reagiu? Primeiro,
ela o chama de Senhor. E isso é realmente destacável. Novamente, nós podemos recorrer ao texto paralelo de Marcos capítulo 7, no versículo 25, que afirma que aquela mulher, tendo ouvido a respeito dele, no caso de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ou seja, aquela mulher ouviu falar de Cristo e creu nele. Tanto que ela se aproximou, se lançou aos seus pés e o chamou de Senhor. Quer dizer, na sua mente, ela sabia que não foi se encontrar com um homem judeu qualquer. Ela estava indo ao encontro de Deus. Ela reconheceu a divindade de Cristo e o seu senhorio, tanto que ela pediu a ele, com muitos rogos, que expulsasse o demônio da sua filha. Você tem reconhecido a Jesus como Senhor? Porque, de fato, Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da igreja. Você tem investido o seu tempo, o seu talento para o Senhor e para a sua glória, reconhecendo as suas próprias limitações, ainda que você não se deixe paralisar por elas. Você pode declarar que Deus é o Senhor da sua vida e que nele você deposita fé e esperança. O senhorio de Cristo contrasta com a nossa insignificância e a consciência disso aumenta a nossa devoção sincera a Ele. Observem que esta mulher também o chama de filho de Davi. E isso já é por demais curioso. Aquela mulher era gentia, mas aqui ela usa uma expressão tipicamente judaica. Chamar Jesus de filho de Davi equivalia a reconhecê-lo como o Messias. Como nós sabemos, por séculos, quem esperou o Messias prometido foram os judeus. Era incomum, portanto, que um gentio pudesse ter uma percepção tão avançada e tão livre de preconceitos sobre Jesus como esta mulher. E aqui está uma grande ironia, porque aquilo que deveria ser reconhecido com muito mais naturalidade pelos judeus, não foi, não é? A maioria, na verdade, até rejeitou a Jesus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Contudo, alguém até então distante dos oráculos, do pacto, da graça, das promessas, compreendeu estas coisas pelo auxílio de Deus. Compreendeu estas coisas. Foi o que aconteceu com esta cananeia. Portanto, talvez você que hoje nos ouve, talvez você esteja há muitos anos distante de Deus, da igreja, da Bíblia, dos crentes, mas pela graça você pode perceber coisas que alguns que têm acesso a isso há muito tempo talvez não tenham percebido ainda. E essa é a grande ironia. Esta é a grande ironia. Uma mulher cananeia consegue enxergar Jesus de um modo que muitos judeus não conseguiam. Muitas pessoas que estão de fora, muitas pessoas que estão perdidas, que ainda não estão convertidas, que ainda não ouviram a pregação do Evangelho, talvez um dia ouçam e se transformem em crentes muito mais consistentes e muito mais devotados e muito mais apegados a Deus e com muito mais frutos do que alguns que já estão há muitos anos nas igrejas. Isso deve nos levar a uma reflexão muito importante. É possível ter acesso fácil a tudo isso e não ser um cristão de verdade, ou não ter uma visão correta sobre Jesus. E também é possível que você, até então, nunca tenha ouvido falar de Cristo, e que todo esse cenário, toda essa conversa, e todos esses assuntos de igreja, de Bíblia, de fé, sejam muito estranhos a você, mas Deus pode se descortinar, se revelar a você de um modo muito especial, de forma que você passe a conhecê-lo e de forma que você passe a desfrutar da sua presença. Outra coisa que nós observamos aqui é que esta mulher roga a Cristo que tenha compaixão dela. Além de tudo que já foi dito, nós a vemos suplicando pela misericórdia de Cristo. O seu pedido humilde, meus irmãos, é destacável, é notório. E ainda nós temos a informação de que na segunda tentativa relatada pelo texto, ela o adora. O texto descreve que ela o adorou e disse: Senhor, socorre-me.
A adoração a Jesus é então um ponto alto do seu comportamento, assim como o fato de buscar nele o socorro de que carecia. Esse é mais um procedimento exemplar que aquela mulher tem. Irmãos, a compaixão de Deus é tudo que nós mais precisamos. A maior necessidade que nós temos é o perdão, a misericórdia, a compaixão de Deus. Porque ninguém consegue viver um minuto sequer sem esta misericórdia divina. Por isso nós temos que adorá-lo, por isso nós temos que dizer também, socorre-nos, Senhor, tenha compaixão de nós, abençoai a nossa vida, abençoai as nossas famílias, abençoai os nossos lares, os nossos filhos, os nossos pais. E isso Deus faz. Deus faz porque Ele é compassivo e porque Ele é benigno. Enfim, aquela mulher revelou o seu problema. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Era uma mãe aflita. E todos nós podemos imaginar o tamanho da aflição dela. A maneira como ela define o sofrimento da sua filha. É algo chocante, é algo tocante para nós. Horrivelmente é um termo forte para descrever uma condição muito difícil, degradante, terrível. Era uma menina que padecia por causa de uma ação demoníaca. Imaginem só, era um problema difícil que aquela mulher cananeia entendeu que só Jesus Cristo poderia resolver. E ela estava certa. E ela foi buscá-lo, porque de fato, irmãos, e você que me ouve, existem várias situações em que nós podemos claramente perceber que a única forma que nós temos de encontrar solução é no Senhor. Por mais que tenhamos recursos desse mundo, por mais que possamos buscar outras alternativas, outros tipos de suporte, somente Deus pode resolver o problema na raiz e de fato. Somente Deus pode dar solução definitiva para algumas coisas. Somente Deus pode tratar o coração humano. Somente Deus pode realizar milagres que nós não podemos, que ninguém pode. Tal como essa mãe, há muitos pais sofrendo em razão de dificuldades enfrentadas ou criadas pelos filhos. Há pais e mães que têm visto seus filhos doentes, viciados, angustiados, perdidos e não sabem o que fazer. Mas eu vou dizer algo que nós todos podemos fazer e devemos fazer. Busquem a Cristo. Peçam a Ele que tenha misericórdia dos seus filhos, que mude os seus corações, que os cure, que os liberte. Coloque os seus filhos nas mãos de Deus. Se é o contrário, se você tem tido dificuldade com os seus pais, ore por eles. Coloque-os também nas mãos de Deus. Trabalhe para que eles vejam em você um exemplo de filho que os ama e assim sejam levados também a um constrangimento que talvez possa ser usado por Deus como um instrumento de mudança também no seu coração. Orem, confiem em Deus. Vocês têm feito isso? Você tem feito isso? Esse certamente é o intuito e o sentimento dos pais que trazem, por exemplo, seus filhos para o batismo, não é? Quando os pais trazem os seus filhos para o batismo, o que é que eles estão querendo ou sinalizando com isso? Eles querem consagrar os seus filhos ao Senhor. E essa é só uma forma. Consagre o seu filho ao Senhor também em oração todos os dias. Interceda por eles, converse e aconselhe os seus filhos, instrua os seus filhos biblicamente. Se são menores, se estão sob a sua tutela, procure influenciá-los com bons exemplos e com boas palavras. E não ache que você pode terceirizar isso. Não ache que outra pessoa vai cumprir esse papel por você. Os pais têm responsabilidade na condução das vidas dos seus filhos. E os filhos devem honrar os seus pais e orar e abençoar a vida dos seus pais com os seus procedimentos, temendo ao Senhor. Ninguém nesse mundo pode nos ajudar mais nestas coisas do que Deus. Uma outra questão, nós vamos perceber que aquela mulher manifestou profunda fé e perseverança. O texto diz que primeiro aquela mulher veio até Jesus pedindo clemência, mas ele não a respondeu.
Depois o texto diz que os seus discípulos interferiram para que ele a despedisse, o que fez Jesus se pronunciar, dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o que Jesus estava dizendo ali é que era necessário que ele atendesse primeiramente a judeus antes que aos gentios. A ideia aqui, para aqueles que talvez não estejam acostumados com a hermenêutica bíblica, para aqueles que talvez não tenham ainda muita experiência no entendimento de textos bíblicos, a ideia aqui é que, muito embora o favor de Deus e o próprio evangelho devesse se estender a todos os povos, esse momento ainda não era chegado. O muro de separação entre judeus e gentios ainda não tinha sido totalmente derrubado. Isso aconteceria após a morte e a ressurreição de Jesus e também após a descida do Espírito Santo, o nascimento da igreja cristã, narrada no livro de Atos, no capítulo 2, que faria com que o evangelho rompesse as fronteiras e ganhasse força, se expandindo para o mundo inteiro. Como nós podemos facilmente verificar, o ministério de Cristo se limitou, via de regra, ao território de Israel. Dissemos isso já no início da nossa exposição. Não é? Tanto que causa uma certa estranheza, a princípio, o fato de Jesus estar ali nas bandas de Tiro e Sidom. São pouquíssimas as vezes em que Jesus atuou fora daqueles limites geográficos, não é? Como nessa ocasião, que todavia já era um indício do que estava para acontecer logo mais. Porque depois nós vamos ver aqui que aquela mulher ela vai ser atendida, não é? E nós vamos ter a demonstração de que o propósito de Deus é alcançar os povos, é fazer com que a sua salvação também seja algo que beneficie gente de todas as etnias e de todas as nações. Vemos que aquela mulher se lança aos pés de Cristo, aquela mulher o adora e aquela mulher continua pedindo benevolência. E a resposta de Jesus é ainda mais severa. Parece ser muito duro. Ele diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Filhos aqui era uma metáfora para israelitas. Cachorrinho era uma figura para especificar os gentios. Mas isso, observem, faz com que aquela mulher dê uma resposta surpreendente. Ela retruca: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Em outras palavras: Senhor, eu aceito ser vista dessa forma e aceito também comer das migalhas que advenham das tuas mãos. Vejam que tremenda fé que essa mulher demonstrou. Ela está dizendo aqui que as migalhas das bênçãos de Deus já são maravilhosas. Aquilo que poderia ser visto por alguns como o resto, a sobra, aquilo que parecia pouco, vindo das mãos de Deus, é maravilhoso, é suficiente, é benéfico. Se as bênçãos maiores não estavam reservadas para ela, ela está dizendo aqui: isso não importa. O que importa é que ela se contentava com aquilo que viesse, que ela pudesse receber das mãos de Deus. Ela sabia que mesmo uma pequena migalha que Jesus lhe desse era o que bastava para que a sua filha ficasse livre. Então ela disse: Senhor, mesmo uma migalha das tuas mãos vai resolver esse problema e vai fazer com que a minha filha tenha a sua condição normal restaurada. Então não é à toa que Jesus assevera: ó mulher, grande é a tua fé. Que demonstração grande de fé, que demonstração eloquente de fé. Será que nós já reconhecemos que temos recebido muitas e muitas bênçãos da parte desse Deus Altíssimo? Nós não somos dignos de nenhuma delas, mas a menor de todas elas nos é extremamente preciosa e indispensável, e é por elas que nós também devemos ser gratos. Uma migalha, um grão de mostarda que venha das mãos de Deus já é algo tão abençoador, tão maravilhoso para nós. Uma vida não se constrói
apenas com grandes e destacáveis feitos, mas as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pequenas ações são relevantes e nelas nós enxergamos as bênçãos de Deus, que ainda que sejam migalhas, dádivas que muitos consideram insignificantes, para nós são sinais maravilhosos da presença de Cristo entre nós. As pequenas coisas que Deus faz, os pequenos privilégios que nós temos, as bênçãos de Deus nos cercam de todos os lados. Em um contexto em que as pessoas estão sempre buscando da parte de Deus bênçãos extraordinárias, em um contexto em que muitos se atrevem a exigir de Deus a realização de seus desejos, nós estamos aptos a dizer como essa mulher disse: Senhor, me dê aquilo que te aprouver. Senhor, me dê migalhas, se esse for o teu querer. Porque eu sei que tudo que vem de ti é bom. Tudo que vem de ti é mais do que o que eu mereço. Foi isso que essa mulher disse. Nós também reconhecemos que estas pequenas gotas que nós podemos receber de Deus são capazes de grandes transformações e de grandes realizações e de grandes conquistas que Deus nos proporciona. Tal como essa mulher cananeia, é preciso que nós demonstremos fé e confiança em Deus a esse ponto. Em quarto lugar, por que Jesus procedeu dessa maneira tão inesperada? Pelo menos a nós, ou aos leitores comuns da Bíblia, parece ser algo tão difícil de entender, né? Por que Jesus procedeu dessa forma, respondeu àquela mulher dessa maneira? Nós podemos dizer que, lendo a sequência dos textos bíblicos, esperávamos talvez que Jesus logo a atendesse, mostrasse complacência, agisse em favor daquela sofredora. Vimos tantas vezes Jesus curando os enfermos, tantas vezes Jesus mostrando a sua compaixão para com as pessoas, mas aqui não é? Aqui a princípio não. A princípio parece que ele se mostra relutante, indisposto, indiferente. Ele não a responde em um primeiro momento. Quando responde, responde de um modo estranho. Alguns poderiam até achar incompatível com a postura que Jesus sempre assumiu de amor ao próximo. Então, o que levou Jesus a proceder desse modo? Vamos lá. Primeiro, ele queria testar a fé daquela mulher. A fé daquela cananeia é posta à prova. Ela estava sofrendo com o sofrimento da sua filha. Ela não sabia mais a quem recorrer, o que fazer. E então ela vai a Jesus. Ela vai até ele, mas ele a ignora. Ela fala com ele, mas ele não parece se importar com o drama que ela vivia. Ela então o adora e continua clamando. Ele lhe oferece uma resposta difícil de ser assimilada, mas ela não apenas a assimila, como expõe a firmeza inabalável da sua fé diante de todos que ali estavam. Vejam que aquela mulher se humilhou até o chão. Vejam que aquela mulher aceitou com resignação toda a prova que ela enfrentou. Vejam que durante a prova, aquela mulher foi intensificando positivamente suas atitudes em relação a Cristo e até mesmo foi ampliando a sua visão e tornando a sua visão dele mais consistente. Ela poderia ter desistido de tudo desde o início, desde o primeiro momento. Talvez uma outra pessoa no lugar dela, talvez alguém que nos ouve hoje no lugar dela, tivesse se retirado alegando que foi maltratado ou que foi ofendido. Aliás, hoje as pessoas se ofendem e se dizem maltratadas muito facilmente por qualquer coisa. Mas vejam vocês que aquela mulher, ela clama e depois clama e quando parece que nada vai dar certo, ela continua clamando. Nós, como crentes, devemos ser persistentes e perseverantes nas nossas orações, na busca por Cristo, sabendo que o melhor caminho, a melhor solução é Ele quem dá, é Ele que aponta. Nós devemos confiar nele, devemos insistir com Ele. Muitas vezes as pessoas fazem os seus pedidos a Deus ou manifestam os seus desejos diante de Deus e quando elas percebem que não são atendidas de uma ou de outra maneira, desanimam, se afastam. Mas aqui nós temos uma mulher que insistiu.
E vejam o final que ela teve. Eu não estou dizendo que Deus vai nos atender se nós fizermos o que ela fez, que Deus vai nos dar um atendimento específico e a solução que nós queremos e que nós determinamos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Se nós orarmos, se nós insistirmos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos continuar confiando em Deus, que nós devemos continuar sendo humildes diante de Deus, que nós devemos continuar clamando e orando diante de Deus, como aquela mulher fez. E se tivermos que nos humilhar diante de Deus, que nos humilhemos. Que nos humilhemos. Porque nós somos criaturas, porque nós somos pó, porque nós somos homens, porque nós somos finitos, porque nós somos mortais. Nós precisamos do Deus Todo-Poderoso. Então, observem, não nos esqueçamos. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Não nos esqueçamos de que ele bem sabia o que estava para acontecer. E nada do que ele dizia ou fazia era em vão. Todas as ações de Cristo tinham um propósito. Ele sabia que a mulher insistiria. Ele sabia que no fim a filha daquela mulher seria abençoada. Ele sabia que as suas fortes palavras fariam com que aquela mulher utilizasse de outras palavras igualmente fortes para manifestar a sua fé. Ele sabia o tamanho da fé dela, mas ele a quis provar. Ele quis submetê-la a teste. E aquela mulher foi muito bem no teste. Ela foi aprovada na provação. E devemos ter a consciência de que isso também acontece comumente conosco. É natural que tenhamos a nossa fé provada. Deus costuma provar a fé dos seus servos e das suas servas também. Quantas vezes isso já aconteceu? Isso nos traz crescimento, isso nos torna pacientes, isso nos leva a nos submetermos a Deus, como talvez em circunstâncias melhores não faríamos. Deus tem um propósito maior em todas as coisas e nós não somos afligidos sem motivo algum. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento pode nos levar a ter prazer em Deus. Deus nunca nos abandona, não nos afasta de si mesmo, não nos despreza, mas Ele nos prova. Ele prova os seus filhos e Ele faz isso para o nosso bem. Uma outra questão aqui, nós percebemos que Jesus queria engrandecer aquela mulher diante de todos. Esse era um dos seus propósitos. Observem, meus irmãos, que aquela mulher chamava a atenção dos presentes porque ela clamava insistentemente diante de todos. Tanto que o seu clamor não respondido por Cristo chegou a deixar os discípulos perturbados, de modo que as atenções se voltaram para o que haveria de ocorrer. Qual seria o desfecho daquela história? Todos começaram a se perguntar, os próprios discípulos, qual vai ser a reação de Jesus? O que ele vai fazer afinal? Até que horas, até que momento essa mulher vai seguir clamando atrás de nós? Será que Cristo, afinal de contas, vai ceder ao pedido dela ou não? É interessante então pensar no fato de que o começo dessa narrativa parece apontar para uma mulher ferida, que estava se humilhando e que estava sendo humilhada boa parte do tempo. Porém, na verdade, nós vemos que no fim ela é engrandecida sobremaneira por Jesus. Ele diz no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Então, observem. Ao longo daquele processo de teste, de provação, em que a mulher insistia, em que Cristo parecia não ouvi-la, a fé daquela mulher vai aumentando, vai se fortalecendo mais e mais ela tem certeza e convicção de que Jesus era o Messias de Deus, o Filho de Deus, que poderia ajudá-la, que poderia acolhê-la. E a sua insistência e as suas palavras levaram Jesus agora a testificar diante de todos que aquela mulher tinha uma grande fé. E ele a atendeu. Que mulher não gostaria de ouvir estas palavras de Jesus? Que mãe não gostaria de ter a ciência de que Jesus a ouviu nas suas orações por seus filhos ou por suas filhas? Que filhos ou filhas não gostariam de ter a certeza de que Jesus os ouviu nas suas orações por seus pais? Notem que a fé daquela mulher foi tomada como um tremendo exemplo. Ela realmente se humilhou diante de Deus, como todos nós devemos fazer, mas agora ela foi exaltada por ele. O princípio ensinado pelo próprio Jesus se materializou, se cumpriu cabalmente aqui. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus conduziu todo o episódio
na liderança soberana daquele que comanda e domina sobre todas as coisas, ele conduziu todo o episódio até o momento em que aquela mulher foi também honrada pela sua fé. É fundamental que nós tenhamos o espírito quebrantado e o coração contrito diante de Cristo, porque a esses Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas que ele se volta para os humildes. Há pessoas que têm o coração endurecido. Há pessoas que não se mostram capazes de reconhecer os seus pecados e a sua dependência de Deus. Mas o Senhor não se agrada dos arrogantes. O fim dos soberbos não será bom. Portanto, humilhe-se na presença do Senhor e Ele, por sua imensa graça, te exaltará. Nós também temos aqui que Jesus queria mostrar aos seus discípulos que a fé transcendia barreiras raciais e culturais. Notem que aos poucos os discípulos estavam sendo preparados para perceberem que as bênçãos de Deus não ficariam restritas ao povo de Israel. Dentro de um curto espaço de tempo, eram eles que teriam a responsabilidade de continuarem a obra que o seu mestre começou, levando a mensagem sagrada para o mundo inteiro. Isso porque, como esse acontecimento ilustrava, os eleitos de Deus, as ovelhas de Cristo, estavam espalhadas por lugares diferentes. Na verdade, quando Jesus responde da forma como respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, ele estava reproduzindo o pensamento comum dos judeus e até mesmo dos seus discípulos. Mas aqui Cristo mostra que a fé triunfa sobre a nacionalidade, sobre a cultura, sobre a língua, sobre a cor, sobre qualquer diferença que pode existir entre os povos, que separa artificialmente os povos, dando àquela mulher a oportunidade de expor a sua fé daquela forma tão contundente. Ele a usou como modelo para mostrar que fora de Israel existiam pessoas com fé, com uma fé que podia ser reconhecida, com uma fé até maior do que a de muitos israelitas. É por isso que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas e em todos os países indistintamente. E é com isso em mente que o nosso trabalho também é levado adiante. O evangelho aproxima todos aqueles que creem em Cristo, independente das suas diferenças. O evangelho os aproxima e não os distancia. O muro de inimizade, a barreira que existia entre os homens, cai por terra com o evangelho e com a obra de Jesus. Nós também percebemos que ele queria revelar o seu poder e a sua autoridade. Eis aqui algo extraordinário. O poder e a autoridade de Jesus ficam mais uma vez em evidência. O senhorio de Cristo já era conhecido, não é? Já era reconhecido pelos seus seguidores. Todos os que andavam com Jesus tinham experiências e relatos a fazer que destacavam o seu poder e a sua autoridade. Ele tinha poder sobre os fenômenos naturais, sobre as enfermidades, sobre os seus inimigos, sobre os corações dos homens. Jesus tinha poder até sobre a morte. E muitas vezes demonstrou isso apenas com palavras e com gestos. Vejam, com poucas palavras, Jesus acalmou uma tempestade. Com poucas palavras, ele purificou um leproso. Com poucas palavras, ele ressuscitou a Lázaro. Com uma palavra, vai! Ele curou o servo de um centurião romano. Em nosso texto, assim como acontece em outros lugares, Jesus mostra a sua autoridade sobre os demônios. E com um detalhe. Vejam, Jesus não acompanhou aquela mulher até a casa dela. Jesus expulsou o demônio de onde ele estava. Jesus expulsou o demônio à distância. Não é maravilhoso nós percebermos o controle que Jesus tem da situação? Os demônios não podiam resistir às suas palavras. Independente das circunstâncias, da ocasião, do momento, da distância propriamente dita. Porque o poder de Cristo não conhece limites. Porque o poder de Cristo transcende o tempo e transcende o espaço. Não há restrição para o seu agir. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. É isto que é demonstrado aqui mais uma vez. Quando Jesus realiza aquele milagre, ele simplesmente ordenou de longe, e o demônio que não podia, que jamais pôde ou poderá contrariá-lo. O demônio que jamais poderá contrariar a Deus. Porque nada pode contrariar os seus decretos, essa é a verdade. Porque a sua soberania, a sua majestade, o seu poder, a sua autoridade são infinitos. E nessa passagem isso fica mais uma vez demonstrado.
Temos aqui o demônio que vai embora e deixa aquela menina. Nós temos que aprender a enxergar a soberania de Deus, porque isso nos dará ânimo, consolo, alívio. A soberania de Deus alivia o peso do nosso coração. Na verdade, a soberania de Deus nos fortalece, nos revigora. O poder de Deus e o amor de Deus usados constantemente em nosso favor, nos dão esperança. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há problema que Ele não possa solucionar. Não há situação ou pessoa que Ele não possa transformar. Não há oposição maligna que Ele não possa abater. E é porque Ele soberanamente nos sustentou, livrou, conduziu e abençoou que nós podemos ainda viver e ouvir esta mensagem. Ele é Deus. Ele tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade. Ele pode fazer o que quer, quando quer, da forma que quer. Nós simplesmente o obedecemos e devemos fazer isso de bom grado. Dessa forma, partindo para o encerramento, nós temos diante de nós aqui tremendos desafios. O desafio de vencermos barreiras para ir a Cristo e também para servi-lo melhor. O desafio de nos colocarmos diante de Jesus com temor e tremor. O desafio de crermos e confiarmos nele de todo o nosso coração, agindo sempre com fé e perseverança em toda a obra que para a glória dele nós realizamos. O desafio de entendermos que só Ele pode dar solução para os nossos problemas, para os problemas das nossas famílias, dos nossos filhos e das nossas igrejas. O desafio de orarmos pelos nossos pais e honrarmos os nossos pais, as nossas mães. O desafio de orarmos, de intercedermos, de criarmos e de educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. O convite é para nós nos humilharmos diante de Deus. Especialmente quando nós não temos condição de dar solução a uma situação. Quando nós percebemos que há algo demasiadamente difícil para nós, mas que não é difícil para Deus. Quando nós estamos lidando com dureza de coração humano, do coração dos filhos, do coração dos pais, talvez. Há coisas que só Deus realmente pode fazer. Esse texto mostra que em Jesus nós podemos esperar, certo de que nada foge ao seu controle, nada se contrapõe à realização dos seus propósitos e da sua vontade. As nossas vidas são o resultado disso, e é por isso que nós somos gratos. Louvado seja o nome do Senhor.